Durante uma semana, os Ministérios Públicos do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul realizaram simultaneamente uma operação conjunta voltada ao combate de irregularidades na aplicação de defensivos agrícolas por empresas de aviação. O resultado desta ação aqui no estado de Mato Grosso você confere agora nesta reportagem. 14 aeronaves impedidas de voar, apreensão de 6 mil litros e 1.100 quilos de agrotóxicos e fertilizantes, mais de 2,5 milhões em multas aplicadas. Esse é o balanço da Operação Deriva 2, deflagrada em Primavera do Leste, município com a maior frota de aeronaves agrícola do país. A iniciativa envolveu diretamente 20 pessoas durante 3 dias. Além de Mato Grosso, os trabalhos foram realizados simultaneamente em outros 2 estados, Mato Grosso do Sul e Paraná. O trabalho é uma força integrada entre diversas instituições, né, envolvendo IBAMA, ANAC, INDEA, a Polícia Ambiental, e o objetivo é combater a pulverização agrícola clandestina, corrigir aquelas que estão inadequadas, fiscalizar aeronaves que se estão corretamente funcionando, também verificar as questões das condições de trabalho, que também participa o Ministério Público do Trabalho, e também as questões ambientais a respeito do licenciamento da atividade em si. Nós integramos as operações e decidimos fazer na mesma semana os 3 estados, com o objetivo de identificarmos os problemas na pulverização aérea. E por isso, como se trata de pulverização aérea, tem o problema da deriva, né, que é esse lançamento de agrotóxicos próximo a cidades, a casas, escolas, né, então, áreas preservadas. Então a ideia foi integrar isso e fiscalizar junto com a ANAC, por isso nós chamamos a ANAC, os órgãos ambientais, e dentro desse processo nós identificamos outros problemas também, por exemplo, armazenamento irregular de agrotóxicos, disposição inadequada das embalagens, agrotóxicos vencidos, uma série de fatores que estão sendo identificados no decorrer da operação. O resultado é fruto do comprometimento e da interação entre os integrantes. A missão alinhada diariamente. A partir daí, o grupo se divide em equipes. 7 empresas e 19 aeronaves vistoriadas pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Do total, apenas 5 aeronaves não apresentaram nenhuma irregularidade. Em uma única empresa, dos 5 aviões que estavam no hangar, 3 foram impedidos de voar. Segundo a ANAC, entre os problemas identificados estão falta de documentação e irregularidades na manutenção dos aviões. O próximo passo será a análise dos documentos para que sejam lavrados os autos de infração. Após a conclusão, todos os procedimentos administrativos serão informados ao Ministério Público. Levando em conta o objetivo da operação, que é uma operação deriva de pulverização aérea, nós identificamos um problema bastante sério e grave, que não existe um sistema de controle confiável que nós possamos identificar para onde as aeronaves vão. Então, a própria responsável da empresa, ele escreve qual é o plano de voo dele, traz o plano de voo, mas as aeronaves não são, por exemplo, georreferenciadas, chipadas, de tal forma que nós possamos saber se o plano de voo foi cumprido ou não. Então, se a pulverização for feita em locais que coloquem em risco a saúde do trabalhador, ou das pessoas, ou do meio ambiente, locais de fragilidade ambiental, nós não sabemos, não existe um controle e não existe possibilidade de fiscalizar isso daí. Só porque não existe um sistema que seja acoplado às aeronaves que garantam que nós possamos posteriormente saber se o plano de voo foi cumprido ou não, ou se houve pulverização em locais que não poderiam ser pulverizados ou locais inadequados. Quando nós falamos em navegação marítima, esse tipo de controle existe. Na mineração, esse tipo de controle, nas dragas, esse tipo de controle é possível, mas quando nós falamos em pulverização aérea, de agrotóxicos, que envolve milhões de reais e interesses do agronegócio, grandes interesses, esse tipo de controle não existe. Também foi verificado o armazenamento, manuseio e descarte dos produtos.
No aeródromo, o IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, também vistoriou 7 empresas. Além da aplicação de multas, embargou 2 delas por falta de licença de operação. Outras 4 do ramo aeroagrícolas também foram notificadas por não apresentarem cadastro técnico federal. Além da fiscalização realizada nos hangares, o trabalho se estendeu às propriedades rurais. Nessa aqui, por exemplo, localizada na Colônia Russa, a cerca de 40 quilômetros do município de Primavera do Leste, muitas irregularidades foram identificadas. Depósito inadequado de agrotóxicos, embalagens de agrotóxicos descartadas em locais inapropriados, né? Porque quando você faz o uso do agrotóxico, você tem que fazer a tríplice lavagem nas embalagens e armazená-las em locais adequados, em um local adequado, até você fazer a entrega nos locais autorizados, porque você tem que fazer a devolução dessas embalagens para que elas sejam dadas à destinação correta. Então aqui no caso a gente percebe que eles armazenaram a céu aberto aí, sem fazer tríplice lavagem, totalmente irregular. Constatamos também uma grande quantidade de agrotóxicos vencidos, então muitas irregularidades, operação de equipamentos para pulverização terceirizada, né? Encontramos uma empresa não licenciada de pulverização de agrotóxicos, pulverização aérea de agrotóxicos. Enfim, ainda estamos avaliando aí que tem uma série de outras irregularidades para serem constatadas. Ao todo, foram vistoriadas pelo IBAMA 3 propriedades rurais, além da apreensão dos fertilizantes armazenados de forma irregular vencidos. 7 autos de infração lavrados resultaram R$ 2.400.000 em multas. Aqui ocorreu a maior apreensão de agrotóxicos já realizada no estado. Todo o trabalho também contou com a parceria do INDEA, das Polícias Ambiental e Civil. O responsável pela propriedade foi preso em flagrante por armazenamento ilegal de agrotóxicos e de embalagens. O descarte irregular estava por toda parte. Defensivos de alta toxicidade, vencidos desde 2006. Os produtos estavam guardados no mesmo local onde é preparada a ração animal e armazenamento de grãos da propriedade. A lavagem de máquinas utilizadas para pulverização agrícola é feita sem nenhum tipo de cuidado, colocando em risco a saúde de quem faz o manuseio dos equipamentos e contaminando o meio ambiente, já que a água é descartada no local onde é feita a lavagem. Nós fizemos a segurança no primeiro momento da abordagem das empresas aéreas. Nesse segundo momento, nas fazendas, nós tivemos questão de crimes ambientais, onde o IBAMA e o INDEA não atuam. Nessa fazenda aqui, nós iremos fazer a infração, a apreensão e a detenção do infrator. Ainda na Colônia Russa, nessa outra propriedade rural, a ANAC interditou essas 2 aeronaves de pulverização agrícola que não possuem licença. Entre os problemas constatados pela equipe do Ministério Público do Trabalho estava a falta de segurança dos trabalhadores. O Ministério Público do Trabalho tem uma preocupação muito grande também com a segurança na utilização dos agrotóxicos, né? O viés do Ministério Público do Trabalho, mais especificamente, é a proteção da vida e da saúde dos empregados que estão ali diretamente vinculados à atividade de aplicação dos agrotóxicos. Nesse caso aqui, por exemplo, em relação aos empregados que aplicam agrotóxico, a gente exige a capacitação deles, conforme a NR31, certo? E também outras normas de meio ambiente do trabalho, como, por exemplo, o correto armazenamento, que também são medidas para evitar acidentes com agrotóxico. Por exemplo, também uma coisa que foi verificada aqui nessa operação, a questão da higienização da vestimenta que ele utiliza na aplicação do agrotóxico. Essa vestimenta tem que ser higienizada a cada jornada e o empregado não pode de jeito nenhum levar essa vestimenta para casa, sob pena de contaminar, de lavar com as outras roupas e contaminar inclusive roupas da família. Em relação aos hangares, por exemplo, como são a atividade distinta, porque eles têm pilotos e ajudantes de pista trabalhando com a pulverização, não são propriedades rurais, mas ao mesmo tempo eles também manipulam agrotóxicos nas etapas de preparo e aplicação. Então, portanto, ainda que não sejam propriedades rurais, eles precisam utilizar os equipamentos de segurança, certo? E também ter a capacitação contra acidentes no tema agrotóxico. Embora a atividade seja diferente realmente, como eles manipulam o mesmo produto nocivo, algumas cautelas também devem ser tomadas. Na propriedade rural, a NR31 nesse ponto é mais abrangente, portanto ela
abarcam uma série de deveres mais densos para o empregador rural adotar na aplicação, enfim, no uso do agrotóxico. Os produtos das apreensões foram levados inicialmente para o pátio do quartel da Polícia Militar em Primavera do Leste e serão armazenados em uma empresa agropecuária. Nos 3 estados, o resultado da Operação Deriva foi de quase 6 milhões em multas e das 55 aeronaves abordadas, 47 foram interditadas.